Fala pessoal, estamos aqui iniciando mais um podcast, o Movecast, o podcast que tem o objetivo de te manter em movimento. E aqui a gente fala sobre negócios, empreendedorismo e sempre trazendo a logística, esse mercado gigantesco como referência, que afinal de contas é a minha especialidade e de muitos convidados que eu trago aqui. Hoje a gente está começando um quadro novo, na realidade a gente tem uma sequência de conteúdos aí bem interessantes que estão ligados ao universo logístico e nada melhor para dar um start se é para começar, vamos começar do início. E hoje a gente vai falar um pouco sobre logística. E não é só, o que é logística? A gente vai entender um pouco da cadeia logística, alguns falam supply chain, de forma mais americanizada, mas cadeia logística, enfim, é o processo de ponta a ponta. Sabe aquela ideia de começo, meio e fim? É disso que a gente vai falar aqui. E para iniciar esse quadro, eu trouxe um convidado aqui que é mais do que especial. Eu vou fazer uma apresentação aqui, passar a letra para ele, que é um convidado que veio diretamente da Itália com ponte aérea em Volta Redonda, tá? Ele é especialista em logística, trabalha muitos anos, talvez mais anos até do que a minha idade, brincadeiras aí à parte. E, enfim, é um cara que que já sentou dos dois lados da mesa, como prestador de serviço, como cliente, entre outros pontos. Eu tô falando aqui do meu amigo Renan Venâncio. Renan, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Cara, se apresenta pro pessoal aí, conta um pouquinho de você, de forma bem rápida e sutil, que a gente vai falar bastante hoje sobre algumas experiências e trazer a prática, mas fala aí um pouquinho, se apresenta, fica à vontade. Bom, como o Danilo já disse, né, meu nome é Renan, sou do Rio de Janeiro, eu já estou em São Paulo há mais de 15 anos. E eu iniciei minha carreira logística com 18 anos de idade, né? Quando eu comecei a trabalhar com logística, eu nem sabia que eu trabalhava com logística. Na época, as empresas não tratavam a logística como tratam hoje, né? De maneira bem mais profissional. Na época não existia nenhum curso voltado para logística em faculdade, até mesmo curso técnico. A logística fazia parte da cadeia da produção das empresas, então quem comandava a logística das empresas geralmente era o gerente, diretores de produção. E aí foi uma área que aqui no Brasil, pelo menos, né, lá fora já existia a cadeia logística separada da parte produtiva da empresa. E aí as empresas aqui começaram a direcionar a sua operação voltada para desenvolver a área de logística. Então, eu meio que participei desse processo, até na empresa que eu trabalhava, obviamente, da criação da área de logística mesmo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa na época que era de coleta de resíduos, né? A conhecida empresa que coleta lixo, que todas as cidades têm, né? Era um contrato com a prefeitura. Eu entrei muito novo, como eu falei, eu tinha 18 anos, e aí eu comecei a trabalhar na área de supervisão. E aí eu comecei a enxergar logística, porque eu chegava, eu montava as equipes, eu distribuía os veículos, as pessoas que faziam, que a gente chama de varrição de rua, que é aquele cara que está lá todo dia varrendo a rua. Hoje em dia tem até equipamento para fazer isso, né? Hoje em dia, geralmente a gente vê um caminhãozinho varrendo os cantos. Antes isso era feito manualmente. Tem uma história que você dirigia até os caminhões de Dirigi, lixo, né? teve uma greve, uma época que eu coletei lixo na rua. Eu subi lá no caminhão, juntei a galera lá do escritório. Esse foi um dos dias mais engraçados da minha vida, porque... Primeira lição da logística, a mão na massa é a premissa básica do negócio. Então, se você é da logística, não pense que você vai ficar tranquilinho, cuidando só de estratégias e números, esquece. tá? Não, esquece. Isso quase nunca acontece. Geralmente você coloca a mão na massa, um dia você vai pegar um caminhão, nem que for para fazer uma manobra dentro de um pátio. Você vai ajudar a descarregar um caminhão que deu um problema e carregar outro, você vai meter a mão na massa. Você vai operar uma empilhadeira em qualquer momento da sua vida, enfim. Até mesmo quando você vai fazer um inventário, né, tem a movimentação de material dentro de um estoque.
você vai colocar a mão na massa em algum momento. Não pense que você vai ficar lá de terninho e gravata, executivo, porque não vai acontecer. Mas calma que também tem essa parte. Mas, ó, até explicando a brincadeira aqui, explica um pouco, pessoal. Você acabou de voltar da Itália, né? Sim. Qual que foi a sua última experiência aqui? Qual que foi seu último desafio antes de ir para a Itália até? E como que tá aí a projeção para agora? Eu trabalhei um período aqui que foi um período muito bom para mim, que eu trabalhei na Sun Chemical, que é uma empresa de pigmentação, né? Que ela fica ali em Guarulhos. E ela já tinha uma estrutura, uma distribuição, já tinha alguns parceiros que trabalhavam com ela há muito tempo, mas assim, o processo estava um pouco desorganizado, porque o que ela fez, né? Ela acabou pegando 2 ou 3 plantas que ela tinha 2 em São Paulo e uma no Rio, e ela fundiu essas plantas em uma só, que era uma planta nova, que foi criada. E aí eu peguei esse processo também bem no início, montando as equipes, não que ela não tinha já uma área, ela tinha, mas assim, como ela fez uma substituição de pessoal e ela acabou trazendo alguns profissionais dessa região, veio gente do Rio para trabalhar aqui, veio gente que trabalhava numa filial e acabou juntando com outra equipe para trabalhar. Então isso gera um pouco de conflito. A gente sabe que a área de logística, ela tem um grande potencial de mudança a todo momento, porque a gente acompanha o mercado e hoje o mercado é essa loucura, né? Cada dia é uma novidade. O ser humano, por tendência, ele tem muito medo de mudança, né? É normal. Todos nós temos isso, né? A gente tem medo de mudança, seja ela qual for. E eu comecei a enxergar que a maioria das empresas que eu trabalhava, não sei se por destino, sei lá, eu sempre peguei muitas mudanças grandes mesmo. Por exemplo, quando eu trabalhei na CSN, eu participei de uma privatização de uma estatal. Então foi um processo assim que na época não era uma coisa muito comum. CSN, ela é empresa de A CSN é uma das maiores empresas de fabricação de aço do mundo, né? aço. Que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela era uma das maiores estatais do Brasil na época e que fica em Volta Redonda, que você estava me zoando no início, lá no Rio de Janeiro, mas ela tem unidades espalhadas hoje pelo mundo, né? Quando eu trabalhei era só nacional, e ela abriu outros segmentos, ela começou a trabalhar até com fabricação de cimento, que hoje vocês devem conhecer a CSN, que você vê muita propaganda na televisão, você vê lá um saquinho de cimento CSN, que antes a gente só via da Tupi, e hoje você vê muito da CSN, mas a CSN trabalha muito com aço, atende linha branca que faz geladeira, televisão, veículos, Fiat, Ford, enfim. Tá, segura na CSN, porque Vamos assim, lá. na realidade, a sua história, a sua trajetória, ela é longa. Então vamos pegar esses blocos já e tentar Sim, extrair um sim. pouco do Um pouco de objetivo, cada coisa. que é entender realmente esse processo logístico, as oportunidades, enfim, como que a parada funciona mesmo. E pensando na CSN, nesse período que você passou por uma grande movimentação, se Foi. essa questão aí de ela se tornou uma estatal, é isso? Não, ela foi uma estatal, e ela foi Foi privatizada. privatizada naquele período. O governo fez um leilão, né? E na época foi até o grupo, se não me engano, o grupo Vicunha, que tinha um grupo muito grande, que já tinha algumas empresas no Brasil, acabou comprando a CSN. Enfim, visão de funcionário, né? Não vou falar de privatização, porque não é o que eu entendo, mas assim, o que eu quero focar aqui é a grande mudança que aconteceu. O medo do cara ser demitido, porque quando você trabalha numa estatal, você tem uma certa estabilidade, você fica tranquilo, então você meio que não tem muita preocupação, você acaba ficando acomodado naquilo que você faz. Quando você está privatizando uma empresa, você já sabe que, no mínimo, vai ocorrer uma mudança gigantesca em todo o processo, em toda a cadeia. E como a logística participa de toda a cadeia de uma empresa, é a área que mais vai sofrer mudança. Então, assim, para resumir, eu comecei a trabalhar na logística e eu comecei a entender que essas mudanças eram um foco na minha carreira, porque eu acabei participando de muitas mudanças. Por exemplo, eu tive essa mudança na CSN, eu tive essa mudança na Sun Chemical, que foi agora mais recente.
Quando eu comecei a trabalhar em outra empresa também, que é muito conhecida no Brasil, que é a Nadir Figueiredo, eu acabei pegando uma mudança, não que eu tenha planejado isso, mas foi acontecendo. Quando eu entrei na Nadir Figueiredo, a gente era da Vila Maria, e aí eu acabei pegando uma mudança para Suzano, uma mudança de planta mesmo, que desmontou a empresa inteira, galpão, fábrica, maquinário. Então, eu participei desse processo. Quando eu trabalhei na Inal também, a gente saiu de Floriano e a gente acabou indo para Volta Redonda, que ela fez parte desse processo. A CSN acabou comprando a Inal. Eu participei dessa mudança. Enfim, eu acabei caindo nesse mercado de logística e aí fez sempre parte da minha vida profissional a mudança, que eu acho que é um caminho que até hoje acontece, porque agora a nossa mudança é digital, né? A gente está partindo para um caminho sem volta. Sim. E a logística, obrigatoriamente, vai participar disso, já está participando disso. Então, tem uma mudança, uma quebra de paradigma, tem uma mudança de perfil profissional, que é muito importante. E quem não embarcar nessa, está morto no mercado. Ó, que legal. Se a gente puxar já um primeiro gancho para esse primeiro tópico da ideia da logística, trazendo esse exemplo da CSN, só para efeito de curiosidade, quando você entrou na CSN, você entrou como lá? Como estagiário, como assistente, supervisor? Quando eu entrei na CSN, eu trabalhei, na verdade, eu entrei para trabalhar na produção, eu era ajudante de produção. Ajudante de produção. De produção, Tá. olha que louco. Ou seja, é uma parte produtiva do negócio. Sim. Que já começa o entendimento da onde que a logística ela tá, da onde ela participa. Às vezes não ativamente, às vezes não diretamente, mas indiretamente. Continua. Porque assim, é importante você falar isso, porque as pessoas, quando a gente fala de logística, quem não entende muito do processo, pensa assim, a logística é o cara que carrega o caminhão e vai fazer a entrega para mim. É o cara que eu compro no Mercado Livre e deixa o pacote para mim lá na portaria do condomínio. A logística é muito maior que isso. Se você tem uma empresa que não tem uma logística bem estruturada, ela não funciona. Você não tem produção, você não tem... Inclusive, assim, a gente pode falar em mais fundo, até o RH depende da logística, o refeitório, tudo que você tem dentro de uma empresa, você parte da logística. É do início ao fim do processo. Então, assim, é uma área com um potencial gigantesco, né? E é uma área que você pode atuar nela de várias maneiras. Total. Uma das coisas que eu quero deixar muito clara nesse bate-papo e para que quem estiver assistindo consiga buscar ter esse entendimento, é que quando você entende esse conceito, não necessariamente que você tenha que atuar com a logística diretamente. Lógico. Mas se você entender esse conceito, você consegue expandir o campo de visão. Você consegue entender um pouco melhor como que a parada funciona. Porque a gente está falando, pessoal, desde a saída da matéria-prima, vamos falar aqui, o nosso país, o Brasilzão, é muito forte no agro, desde a essência até a entrega, no que a gente chama hoje de last mile, que é a última milha, da entrega do produto na sua casa. Quando o boy chega lá, toca o interfone, você recebe o material. O Renan estava comentando da CSN, de todo esse movimento que ocorreu, e ele tem lembrança. Isso foi quando? Eu sei que faz tempo essa parada. Eu entrei na CSN em 99. Eita, foi o ano que eu nasci, inclusive. Mas qual que é a sacada? Pô, entrou na parte produtiva, teve uma vivência, adquiriu uma experiência. Eu não vou nem estender em todas as etapas que você passou lá dentro, mas isso te trouxe uma bagagem de entendimento, de experiência logística muito forte por esse período que você esteve lá, certo? Sim, na verdade, assim, quando eu entrei na CSN, eu já conheci, já entendi o que era logística, porque eu já tinha trabalhado antes, que eu falei lá na Vega, que foi o início do nosso papo, tá. Que era quando eu trabalhava com logística e eu conheci, porque eu não entendia nem o que era. Sim. Então, assim, quando eu entrei na CSN, lógico, eu já tinha o foco de cair na área de logística em algum momento, só que foi a oportunidade que apareceu, eu entrei na área de produção, comecei como ajudante, aí tive uma oportunidade de aprender a operar a máquina. E aí, quando eu já estava operando essa máquina, eu já ia ter uma oportunidade de virar operador. Eu fui convidado para trabalhar no escritório na parte de logística que estava precisando de gente. Eles estavam montando uma estrutura. E o cara falou, só que assim, você tá para receber uma promoção de operador de máquina e na logística você vai vir como ajudante, como auxiliar. O que você quer fazer? Eu quero a logística. Porque eu já tinha
já tinha essa visão da área, eu já tinha trabalhado e já gostava do negócio, né? Sim. Eu já enxergava ali o meu perfil profissional. É isso que eu quero para mim. Boa. Eu quero trabalhar na área de logística. E aí eu fui e comecei a trabalhar. Só que, gente, o que era logística nessa época? Eu falei, pô, vou trabalhar no escritório, né? Vou começar a fazer planejamento. Não, os caras me deram um golzinho na época e falou, beleza, logística. Você vai para o banco, porque na época existia o famoso boy, que depois virou motoboy, que virou, né? Na época era Sim. office boy. Office boy. Então, o que eu fazia? Pastinha, documento para entregar no correio, para despachar, vai para o banco, vai pegar vale transporte para distribuir para a galera, porque antes era um processo muito manual, assim, Eu, por exemplo, olha o risco que a gente tinha. Eu parava na empresa que entregava o vale transporte, que como você estava nascendo nessa época, você não deve saber o que era. Brincadeira, eu sou mais velho, tá, gente? Era um ticketzinho que eles davam uma cartela gigante. E o que a área de logística fazia? A gente ia lá na empresa, enchia o golzinho na época, que era o gol bolinha, da empresa com o símbolo da CCN Devia na ser porta. lançamento quase. Era lançamento, era top. Eu ficava felizão de estar dirigindo o golzinho. E a gente enchia e corria risco de assalto e tudo, porque aquilo valia muito dinheiro, né? E chegava na empresa, a gente fazia junto com o RH, entregava para o RH, fazia aquela distribuição por nome de pessoas e tal. Então, assim, era uma coisa muito operacional mesmo. Cara, eu vou puxar a linha do golzinho, até pra gente dar a sequência aqui e seguir uma linha de raciocínio. O golzinho, a partir do momento que ele estava nessa operação e ocorria essa movimentação, ele está na operação do quê? De transporte, certo? Lógico. Transporte lógico. o quê? Rodoviário. Transporte rodoviário. Beleza. Por Sim. que eu tô falando, pessoal? A minha base, ela também vem da logística, eu já comentei em outros vídeos um pouco da minha história, eu não vou estender muito aqui. Mas eu venho me especializando cada vez mais no transporte de carga rodoviário, especificamente pro modal rodoviário. E quando a gente fala de logística, que a gente tenta busca o entendimento de enxergar o processo como um todo, como eu falei da cadeia logística, o transporte está presente eu posso falar em praticamente todas as etapas, tá? Quando ele não está presente ali na essência, diretamente, alguém depende dele na entrada ou na saída, Sim, certo? sim. Porque quando a gente fala de logística, a gente fala sobre distribuição, armazenagem, controles, parte do processo produtivo, suprimentos, entra muita coisa. Mas em cada eu costumo dizer que são os elos, como se fosse uma Sim, corrente. É verdade. O transporte ele está presente desde lá do início, da extração da matéria-prima até a entrega final, como eu já falei. E por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa, qual que é a representatividade, e aí falando sobre transporte de carga, tá, Renan? E aí eu vou pedir alguns ganchos aí da sua experiência nisso. Eu tenho alguns dados que é o seguinte. Primeiro ponto, os principais modais de transporte no nosso país, eles são divididos em 5. Sim. Que é o rodoviário, o ferroviário, aéreo, aquaviário e dutoviário. Eu costumo dizer que tem um sexto que é o transporte, que é um transporte, mas na realidade é a migração de informação, porque a informação está sendo algo que é tão importante. A gente hoje compra espaços de armazenagem em nuvem para poder estocar as informações do nosso negócio. Então, a logística dentro do digital que você falou, ela já entra nesse sexto modal e tem alguns artigos, algumas matérias já falando sobre isso. Que é um tráfego de informações muito forte que existe. Que isso é a grande sacada do profissional que quer evoluir, que quer se desenvolver na atualidade. É o que a gente começou a falar lá Sim. no início da nossa conversa. Se o cara não estiver atento a isso, ele fica para trás. Fica para trás. É. Então, assim, beleza. A logística, se a gente fala do transporte que está presente nos principais elos, ela é dividida em 5, 6 modais de transporte. Sim. E desses todos, adivinha qual que é o mais representativo, que eu já cantei a bola aqui, é o rodoviário. Indicadores, tem uma variação para alguns indicadores, mas em média de 65% a 70% da representatividade do modal rodoviário dentro da logística. E aí pensa, olha pro nosso PIB no Brasilzão aí. Eu li um artigo esses tempos aí que fala que em torno de 12, quase 13% do PIB representa o volume movimentado da logística no país. Então, é uma fatia gigantesca. É muito grande. E aí a gente pensa que o transporte rodoviário representa 70% Sim. dos modais. Sim. Então, assim, é muita coisa.
E por que eu gosto de falar do transporte? Porque quando a gente olha para ele, para mim fica mais fácil. E então é mais fácil de dar exemplos e a gente conversar aqui, certo? Sim, sim. Então, assim, como que a gente entende as oportunidades dentro da logística, entende a essência da logística, olhando para o transporte de carga, para o transporte rodoviário especificamente? E aí, ô Renan, pensando nesse sentido, eu sei que você já falou aí em exemplos, mas o que é logística na essência para você com a sua bagagem e com tudo que você já vivenciou? Na verdade, assim, de uma maneira simples, né, cara, eu entendo que a logística, ela é a gestão de toda a cadeia de material que existe em qualquer tipo de processo. Tá, Renan, o que é isso? Você já falou aí, se você pega o cara lá, vamos dar um exemplo de um mercado que é gigante no Brasil e que está muito na moda agora, né? Principalmente com a política, que é o agronegócio. Vamos falar do agronegócio, que é um, Não, assim, realmente é a é um principal assunto que sempre ponta. tem Não, evidência, porque o Brasil depende em muito do termos de agronegócio. volume, Sim, seja para importação ou exatamente. mercado interno, realmente é uma representatividade gigantesca. E aí eu acho que aí é o pontapé de tudo que a gente tem de movimentação no Brasil, é o agronegócio. É o cara que vai lá, ele vai fazer o processo dele, né? Ele vai vai trabalhar com plantio ou vai trabalhar com criação, enfim. Cara, dentro do próprio negócio do cara já começa a logística, porque o cara tem um planejamento de período de plantio, o cara tem um planejamento de equipe que vai fazer essa operação, o cara tem um planejamento de maquinário que ele vai utilizar. E aí já entram os custos do maquinário. Poxa, o que eu consigo ganhar reduzindo a minha operação, otimizando equipamento, para que isso no final não agregue muito valor ao meu produto que eu tenho que, né, que aí começa a cadeia. É o agricultor que vai passar para o cara que vai fazer a negociação, para o cara ali que compra para fazer a produção, para fazer lá que a gente chama de... fugiu o nome. Até para, como que chama aquele negócio? É um veneno, né? Que é colocado para produzir mais. Exatamente. Me fugiu o nome. É. Mas a própria semente, da onde que ela vem, né? A semente, Como que ela chega? fertilizante. Fertilizantes, Então. enfim, agrotóxicos. Agrotóxicos, que é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, né? Não tem jeito. A gente está falando do quê? A gente está falando de insumos. Dentro da logística é muito comum a gente utilizar esse termo de insumos que são necessários para determinado processo produtivo. Sim, Então, exatamente. se a gente falar, por exemplo, de uma fábrica que produz, na Nadir Figueiredo, que produz vidro, qual que é o principal insumo para produzir o vidro? Tem areia, tem o calcário, tem uns negócios lá que produz o vidro. Então, se a gente olhar lá para a ponta, para o agro, existem vários insumos, desde a movimentação para fazer com que a terra fique boa ali para o plantio. Tudo é logística. É tudo. A logística Certo. é tão louca, cara, que a logística Eu- ela tá tão presente no nosso dia a dia que a gente acaba não enxergando isso. Sim, eu tenho uma definição boa, uma palavra que define logística. Para mim é claro que a base para que tudo funcione são pessoas, mas integração. Cara, a integração, a logística no seu papel de integrar, ela sim se faz presente em todas as partes. Tudo, Tá? tudo. Indo mais para uma parte direta, eu até já comentei contigo, eu tive um principal cliente, ainda tenho um cliente que o principal produto dele está ligado à madeira. Esse é uma das linhas. E aí quando você olha, e inclusive para eu fechar negócio com esse cliente foi bem interessante, porque para que eu chegasse nele, a minha porta de entrada foi transportando na primeira etapa do processo produtivo dele, da cadeia logística, que está ligada à matéria-prima. Então, eu transportava madeira bruta. Contratava carretas grandes, fechadas, Vanderlés, tudo Sim. para transportar granel mesmo, a madeira ali em tora. Para quê? Para essa madeira chegar até a fábrica, tá? Era a primeira etapa ali, o que eu fazia? Não, porque a madeireira já coletava esse material em outro local. Então, eu já estava ali
em uma da segunda, talvez na terceira etapa desse processo. Quando ia a madeira para a fábrica, isso saía de Romaria e vinha para Mogi das Cruzes. Quando chegava em Mogi das Cruzes, tinha todo um processo na fábrica, operadores que recepcionavam aquela madeira, levavam para um setor específico e ali era feito um preparo. Vamos supor, um dos produtos eram caixas de madeira. Pô, até chegar uma caixa de madeira, teve que passar por uma máquina, teve que ter um planejamento ali. Saiu da máquina, teve que parar onde? Em um pallet para suportar aquele material, teve que estocar aquele material. A gente fala dentro das fábricas, das indústrias, que às vezes tem empresa que tem um mix de produto muito grande, porque são vários itens, entendeu? Tudo isso está interligado diretamente. Ah, Danilo, por que você está falando sobre isso? Quando a gente olha para a logística e pensa em oportunidade, nesse meu exemplo em específico, eu comecei fechando o negócio na movimentação, no transporte de madeira bruta. Fiz um serviço bem feito, foi muito bom, tivemos uma parceria legal. Logo, eu estava fazendo movimentação sobre a matéria pronta, Sim. matéria acabada. Da fábrica direto para o cliente final. Que já era o produto final. Que já era o produto final. Alguns anos depois, o que eu estava fazendo? Eu estava atendendo um outro segmento de aço, de ferro. Porque no mesmo ecossistema ali daquele processo, ele tinha uma outra planta com uma outra matéria-prima e eu comecei a atuar com transporte lá também. Danilo, acaba por aí? Não. Fornecedores envolvidos daquele segmento de aço, de ferro, que eram montadoras automotivo, do ramo automotivo, fornecedores recebiam o material que eu entregava. Fiz parceria com eles também, comecei a transportar para o fornecedor. Mas você está vendo o potencial? Se você é um cara que você está ligado, no processo e você tem essa visão de fazer uma parceria, de fazer um contato, não só com a pessoa que você atende, mas com a pessoa que você está entregando o produto final ali, esse potencial, são as portas que vão se abrindo para você. E aí você fica especializado em atuar, porque a gente fala assim, né? Qual é a grande sacada da logística? Óbvio, não só da logística, é conquistar cliente, né? Vender. Vender, é a venda na veia, né? Que é um outro processo da logística. Se você não vende... nada funciona. Então, e o cara que é um bom vendedor, ele é um bom conhecedor da área de logística. Isso aí, ele tem que conseguir mapear, entender e ter a visão. Todo o processo. Que aí começam a aparecer as oportunidades, né? E o cara que tem essa sacada, seja ele de vendas ou de logística, que era o seu caso, você começa a abrir uma infinidade de portas para trabalhar. Isso aí. Né? Então, é importante você ter esse conhecimento e esse entendimento, seja qual área que você atue. Eu costumo falar, eu já falei várias vezes, mas a minha essência ela tá nas vendas, ela tá na parte comercial. Sim. E, quando a gente começa a conversar com clientes, até que pedem ajuda e tudo para poder vender mais, a gente entra no negócio, geralmente as maiores oportunidades estão em vender mais para os próprios clientes, que já confiam em você, que já trabalham com você. Então, se você consegue pegar essa visão que eu passei aqui e olhar para dentro do seu negócio, vou te dar uma dica melhor. Sai um pouco do seu negócio, olha de fora, mas olha para dentro do seu negócio. Pensa fora da caixinha, que é o que a gente fala, né? Cara, com certeza existem possibilidades. Pode ser um mercado ali de exportação, talvez, não sei. Tá dentro da logística também. Sim. O próprio cliente, quando eu tô conectando a Nadir Figueiredo aqui porque a gente trabalhou alguns anos na Nadir Figueiredo em conjunto. Eu lembro que enquanto eu trabalhava lá, a Nadir Figueiredo exportava para mais de 120 países. Pô, tinha oportunidade nisso? Talvez você fale, não, Dani, meu negócio é outro, eu transporto só para o segmento X. Tudo bem, tá tranquilo. Mas, dependendo da situação, por que não criar um novo canal? Vale a pena pensar. E Danilo, se a gente for pensar, não é só isso. Você deu um exemplo da Nadir Figueiredo. Eu lembro que não só na Nadir, e a gente tem um grande potencial aí também que às vezes as transportadoras não enxergam, que é a logística reversa. Por exemplo, qual era o grande problema que a gente tinha na Nadir quando um dos grandes problemas, né, na época da logística, tá? Que é normal em muitas empresas. Você fala assim, essa empresa gigante, ela não tem esse problema. Cara, a Nadir tinha um problema muito sério com pallet. Por quê? Porque você entregava esses pallets nos clientes com o material e os caras não te devolviam. Renan, é madeira, é pallet, é um negócio... Você já viu quanto custa um pallet?
Transforma isso num cliente como uma Lojas Americanas da vida, que é um grande cliente da Nadir. Entrega material para eles e não pega o pallet de volta. Eu lembro que quando eu entrei, a gente tinha um problema. Estou falando da Lojas Americanas, que eu lembro que é um caso que mexeu comigo na época, porque era muito grande. Era mais de 2 milhões de reais de pallet parados só com este cliente. Quantos clientes a Nadir tem? Isso é motivo para barrar compra, né? Cara, é Porque uma vira um guerra. buraco. Aí é a guerra, a famosa guerra, né? Logística comercial. E é uma queda de braço muito delicada, porque ao mesmo tempo que você tem que cobrar isso do seu cliente e você precisa desse retorno, porque é um dinheiro, é um ralo gigante, né, de Gigantesco. dinheiro, você não pode bater de frente porque ele é seu cliente Seu e é um cliente. dos principais. E como que você faz para administrar isso? Não, e tem uma sacada nisso tudo, que é claro, a maioria das empresas, tá? Salvo exceções, acaba tendo um processo de crescimento. Eu vou colocar a palavra desenfreada aqui no sentido do que muita demanda, crescimento, é positivo. E a logística não acompanha os processos. Então, o que acontece? Você não olha para a logística reversa do negócio e aí você tem uma defasagem em processo, em gestão, que acarreta lá no futuro no quê? Em dor de cabeça. E se você não cuidar, quando você começa a enxergar o tamanho do rombo, ele já é gigante. Já é gigante, já é gigante. Aí a perda é muito É grande. gigante. E aí, relacionando isso às oportunidades que tem dentro disso, primeiro, se você trabalha dentro da indústria, da fábrica, desse lado, pô, olha com carinho para esse indicador. E segundo, se você trabalha do outro lado ou busca oportunidade, é uma dor eminente no mercado. Sim. Se você olhar para empresas, desse segmento, grandes redes e tudo, com certeza você vai identificar que pode ter algum desvio nesse ponto e levar uma solução. Seja para gerir melhor, seja para entrar e resolver o problema, não sei. Mas, sem dúvida, é uma oportunidade. É uma grande oportunidade. E puxando o gancho da logística reversa, falando do transporte de carga em si, vamos falar de transportadora. Meu, a gente, principalmente por conta das eleições e tudo dos últimos meses e até do último ano, foi muito falado sobre a dificuldade, os aumentos do diesel que teve e tudo mais. Então, assim, qual que é uma das maiores dificuldades do transporte de carga rodoviário, especificamente falando hoje em dia? É conseguir fazer uma logística inteligente, otimizada, onde o motorista não gaste tanto diesel. Então, como que faz isso? Eu vou mandar o cara de São Paulo para o Nordeste, beleza, eu pago um frete para ele legal, e a volta? Como que fica a volta? Então, assim, existem muitas oportunidades em olhar. É claro que hoje também tem muita tecnologia para auxiliar nesse ponto, para você encontrar cargas, otimizar a operação, Tem muita né? ferramenta que está auxiliando a gente Tem muita hoje, coisa porque antigamente você não tinha isso, né? Isso é um grande potencial do mercado, que é o que a gente sempre vai falar, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena insistir. Você começar a ter profissional trabalhando com você que entenda esse mecanismo e que comece a ter uma especialidade na área de informatização. O cara começa a entender da parte digital do negócio, porque isso é uma ferramenta gigante que ela é fundamental hoje para qualquer operação de qualquer tipo de empresa. Não, e facilita, são ferramentas que servem como facilitadores para o negócio. Sim, né? sim. E cada dia sai uma nova, esse que é o ponto. Então, pô, tem que ter alguém ligado, tem que ter alguém de antena ligada para isso, para entender e aproveitar as oportunidades e levar para dentro do seu negócio. Eu comentei com o Renan, ontem mesmo eu estava em um cliente e ele levantou a bola para mim, falou, Danilo, eu tô com uma dificuldade muito grande em conseguir conciliar o retorno das mercadorias, porque ele entrega o material nos clientes no Brasil inteiro, porque ele faz a manutenção desses equipamentos e esse material ele precisa voltar para que ocorra esse processo de manutenção. Então ele vai pronto, depois ele leva o corrigido e volta com o que precisa corrigir. E ele falou, Danilo, tenho muita dificuldade para conseguir, primeiro, conciliar e, segundo, encontrar empresas que façam esse trabalho e cumpram com os prazos, enfim, tem um frete justo, aí entram vários pontos. Mas, ou seja, se você começa a entender um pouco disso, meu amigo, eu falei dos números aqui, tem muita coisa rodando. Não, tem muita. E olha o que é legal, o Danilo deu uma sacada agora, Onde que a gente pega, por exemplo, a pessoa que é comercial, que ela trabalha na área de logística e ela quer
captar cliente, né? E ela precisa disso para sobreviver. Olha que legal. O cara, ele é um cara que presta serviço de manutenção. E a dificuldade do cara qual é? É a logística. Você vê, olha a demanda que a logística tem, olha o processo e o trabalho que ele dá. O cara, a dificuldade dele é na retirada e devolução do material. E aí, se você for parar para olhar, a empresa do cara hoje, ela tem um gargalo de logística que o cara não deveria ter, porque não é o negócio do cara, se você for parar para olhar. O negócio do cara não é logística. O negócio do cara é manutenção. E eu enxergo um grande potencial aí, porque quando eu trabalhei também, né, do outro lado da mesa que a gente estava falando, que eu também trabalhei um tempo com transportadora, e eu já vim com essa expertise de estar do lado da compra de frete, e eu falei, poxa, agora eu vou para venda, eu vou arrebentar. Não é bem assim, mas lógico que eu carreguei muita coisa que eu tinha um feeling ali que talvez um cara que trabalhou a vida inteira só com transportadora não tenha. Que é exatamente isso. Eu chegava para um cara e falava assim, cara, você está tendo um trabalho com logística que você não deveria ter. Seu negócio não é logística, seu negócio é venda. Deixa eu cuidar da logística para você. E aí você enxerga um grande potencial. Porque às vezes o cara se enrola tanto na operação dele de logística que se você for parar para olhar, ele deixa de atuar no negócio dele ali Atividade fim, né? que é a atividade Qual que é a atividade fim do seu negócio? Para se preocupar com uma coisa que ele não deveria estar se preocupando. E aí tem um potencial, porque aí você entra com um planejamento para cima desse cara, o cara para e pensa assim, cara, eu estou sofrendo com um negócio que não é meu, realmente. Vou dar oportunidade para esse cara resolver a minha vida. Mas aí você tem que entrar para resolver. É aí que entra a parte das pessoas. Entendeu? Exatamente. Então... Aí é o seu conhecimento que tem que mostrar para o cara que vale a pena ele investir em você, porque você vai dar um retorno para ele. E é um retorno muito grande, porque a gente estava falando aqui do mercado, né? O tamanho do mercado que a gente tem na mão. E dentro desse mercado são infinitas oportunidades que você tem. Puxando o gancho de oportunidades, indo para a reta final aqui, vou fazer um bate-bola aqui, vai, de perguntas e respostas, tá, para levar algumas sacadas, algumas ideias. Dentro de tudo isso que a gente já vem conversando, algumas já estão até respondidas aqui, mas como eu falei no início, a ideia é expandir o campo de visão. Então, não importa se você tem a sua empresa hoje, se você presta serviço, eu gosto muito do sentimento de empreendedor, sabe? O cara pode trabalhar para alguém, pode ter o seu negócio, mas quando ele tem a visão de dono, quando ele consegue pensar nos resultados em benefício próprio e de terceiros dele, da empresa, é claro, todo mundo tem seus interesses, pô, as coisas fluem muito melhor, né? Lógico. Então, assim, Renan, se você pudesse dar uma dica, pensando em oportunidades, tá? Fala pra gente, como que você vê hoje a oportunidade de conseguir um emprego CLT, falando de uma questão mais formal e comum no mercado aí, hoje dentro da logística e dentro do transporte. Às vezes até pegando exemplos de funcionários que você já geriu e tudo, o que você entende que é um diferencial para o cara entrar nessa área em 2 pontos? Se ele já tem uma experiência prévia e tá reclamando lá que não tem oportunidade às vezes, ou, pô, não tem experiência e quer entender, quer entrar, quer embarcar nessa jornada. Tá, vamos lá. Eu enxergo 2 tipos de profissionais e eu já tive muito trabalho com isso e aí eu também tive que ter uma mudança de mentalidade para começar a usar isso a meu favor. CLT. Você tem o cara que é operacional, que é o cara da veia que resolve os problemas do dia a dia, que é o cara mão na massa, que a gente estava falando no início também, né? Que a logística não é só sentar atrás de uma mesinha e ficar lá no computador, você tem que ter o cara mão na massa. Mas você não pode ser 100% mão na massa. Hoje o mercado te exige um conhecimento que o profissional antigo não tinha, né? E qual é a dificuldade desse cara mão na massa? Ele já acha que ele não vai mais aprender, que não é para ele, que não vai funcionar. Então, assim, são 2 tipos de profissionais. É o cara que é 100% digital, que é a nova geração, que é a geração do Danilo, 99 para... que a gente precisa que esse cara seja um pouquinho mais operacional. Não é que o cara vai operar empilhadeira, estou falando operacional na essência da coisa. É o cara que entenda. É o cara que vai contratar um motorista, por exemplo, e ele sabe quando o motorista está dando o famoso migué, e não, que é o cara sério que está lá para trabalhar.
Porque a gente tem muito essa coisa no mercado, né? Gente, eu falei de motorista aqui, mas é um exemplo, tem, né, tem cliente, tem vendedor, tem migué, tem tudo quanto é área, né? E qualquer tipo de profissional. Mas é só Uma referência, uma né? referência descontraída, assim, né? Mas o cara, o que ele precisa ter? O cara precisa ser mais completo hoje. Não adianta o cara ser só mão na massa, não adianta o cara ser só digital. Ele tem que entender do processo e ele tem que estar antenado. É o famoso cara Tá, então antenado. a gente pode falar que, então, na realidade foi a primeira palavra que você falou, eu acho que ela já dá uma virada de chave Sim. tremenda. Primeiro ponto, para o cara que quer procurar um emprego, que quer fazer parte de uma empresa que esteja expandindo, que esteja rodando legal, seja na logística como um todo, ele precisa mudar a mentalidade dele. Exatamente. Certo. Precisa enxergar como que as engrenagens estão funcionando hoje. E se o cara é mais operacional, beleza, ele vai continuar colocando a mão na graxa, dando um exemplo sim. simples assim. Só que é o seguinte, ele precisa estar antenado nas atualizações, na informatização, na tecnologia e, principalmente, saber lidar, tentar buscar saber lidar com pessoas. E isso é fundamental em qualquer coisa que você faça na vida. uma coisa que cada vez mais eu venho observando e eu acho que é um problema muito grande, principalmente dos profissionais que acham que não podem aprender mais. Ah, já passei do tempo. Galera, tudo é treinável nessa parada. Lembra quando a gente falou no início da nossa conversa das mudanças, que o ser humano ele é resistente à mudança? Isso aí. Tem que tirar isso da cabeça, tem que quebrar. Se o cara não tem disposição para aprender, para mudar, não é que o cara que nunca pegou um computador vai sair desenvolvendo sistema. Não é isso que a gente quer. Mas ele tem que entender, ele tem que saber que existe ferramenta no mercado hoje que facilita a vida dele Ele mesmo. tem que estar aberto, né? Esse que é o ponto. Exatamente. Eu acho que eu posso dar uma dica, vai. Vamos resumir o seguinte. O cara que quer conseguir uma oportunidade, seja CLT ou não, ele precisa ser resolvedor de problema. Tá Lógico. pronto pra jogar o jogo e pra cima. Exatamente. Entendeu? Então assim, pô, tem que levantar a bunda da cadeira? Levanta a bunda da cadeira. Tem que sentar e fazer um projeto? Pô, dá um Google, tenta entender como que funciona, não tenta inventar a roda. Hoje tá tudo disponível. Tá tudo pronto. É tudo pronto. Tá Tudo que você coloca lá, você vai buscar, você vai ter uma solução para aquele tipo de problema, né? E assim, eu acho que hoje essa mudança, ela tá tão enraizada na humanidade como um todo, e a informação ela é tão dinâmica, o processo é tão rápido, né? Eu lembro do período que você assistia televisão, que era o maior canal de informação que a gente tinha na época, que você ouvia uma informação lá dos Estados Unidos que às vezes demorava uma semana para chegar aqui. Não, eu vi ontem uma relação falando sobre isso, que existiam revistas que você que você assinava, né, fazia assinatura, que vinham de outro país com artigos científicos ali falando sobre coisas que hoje a gente sabe na hora que tweetam, né, na hora ali, que demoravam às vezes 10, 15 dias. Cara, a informação é um negócio tão louco hoje que a mente não acompanha a informação. Não acompanha. Você Processamento, né? Você encontra um amigo que ele fala assim, pô, você sabe o que aconteceu? Cara, você não está sabendo de um negócio que já está todo mundo sabendo. Eu vou dar um exemplo muito grande, que é o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, né? Que você não tinha essa visão. Você não tinha esse canal de informação. Então, assim, hoje você quer buscar um assunto, qualquer tipo de assunto, você pega um celular, você digita ali, você pode estar dentro do seu caminhão esperando carregar um caminhão, você está ali, cara, você está se atualizando. E é uma maneira até de você fazer passar seu tempo com qualidade, né? Você não fica mais sentado batendo papo com o cara que também não quer saber de aprender nada. Você senta ali no seu celular, o que você extrai de informação, de conhecimento de um aparelhinho desse aqui é um negócio absurdo, cara. E É fica a gigante. dica, né? Essa parada aqui, ela tem que servir pra muito mais do que ficar matando tempo Você é e louco, ficar com correndo em rede joguinho, social, com- não. Meu, tem uma porrada de conteúdos que são efetivos. Quantos anos de experiência que você tem de mercado? Ah, Danilo, eu não parei pra calcular. Ah, porque eu pode tinha um falar aí, o pouquinho de pessoal não vergonha, vai mas- achar que você é velho, mas- não. O cabelo mas- branco é pintado. Mais fácil, mais de 20, mas vai, uns 30 anos. Tem uns 30 anos Vamos ali. colocar uns 30 De ali. logística, a gente pode falar que pelo menos uns 25 aí, vai. Sim. Né? É, Eu tenho... É mentira que eu nasci em 99, tá, gente? Eu tenho 10 anos de logística e, pô, tô começando.
Mas o que eu tô falando isso daqui porque, pô, a gente tá aqui trocando informação, trocando figurinhas aqui, aprendendo junto também, que é um dos objetivos que a gente tem direto aqui. E, meu, vocês têm acesso a tudo isso. Se vocês pudessem sentar, seja numa mesa de um boteco ou pra tomar um café com a gente, vocês precisam do quê? Se relacionar. Às vezes é difícil essa conexão, distância e tudo, aqui tá aberto. Tá? Não tem desculpa, sem desculpa, né? E isso é uma outra ferramenta muito importante que você falou agora, o network. Porque às vezes você acha que você vai Achei que era a mesa do bar, pô. Não, mas é. O network na o mesa do bar, né? Eu ia falar agora. Não importa o local que você esteja. Se você tá com uma pessoa que entende um pouco do assunto e você vai conversar com ela, cara, com certeza você vai sair dali Relacionamento. com alguma coisa nova na cabeça. Inclusive relacionamento comercial. Porque às vezes você acha que não tem potencial nenhum uma pessoa que você conheceu, que você está tomando um café, ou seja, uma cerveja, ou seja, um almoço, ou você está fazendo algum curso numa faculdade. Isso é uma grande sacada de um profissional que está antenado. Network sempre. Sempre. Às vezes você vai fazer um curso, você vai fazer um curso de imersão, que é uma coisa que é famosa, eu já fiz alguns. Você vai passar um final de semana no hotel que você tem um curso, você está envolvido com uma equipe lá, com uma equipe, não, uma turma que está participando do treinamento. Cara, o potencial de network, de conhecimento e de oportunidade comercial que você tem no lugar desse, cara, é gigantesco. É gigantesco. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve mais resultado se relacionando, fazendo esse ciclo de network, seja na mesa do bar, Sim, do café, sim. num hotel de evento, ou estudando diretamente? Cara, sempre foi em tipos de eventos como esse. Relacionamento, sempre né? Foi Ah, relacionamento. Danilo, eu não preciso estudar? É claro que precisa. Pô, Lógico, eu tô falando é óbvio. isso. A questão é a seguinte, network, cara, é mais do que... Tem um cara que eu sigo que ele fala que é mais do que 80%. Mas na essência, eu brigo aqui, eu falo que é 100%. É lógico que é. Quando eu fui pra faculdade, eu lembro que eu cursei 5 anos na faculdade. E, cara... Ah, Danilo, o que você aprendeu na faculdade? Aprendi bastante coisa, eu tenho várias referências, professores que passaram incríveis, mas a conexão que eu tive lá dentro, inclusive com professores, com alunos, que estende até hoje. O fato de eu estar em movimento, sair de casa, me relacionar, estar em um ambiente diferenciado, em um ambiente onde as pessoas estão com o mesmo objetivo, que é totalmente ao contrário de você estar em um ambiente, sempre ganha. Sempre. Ele é mais sempre. forte. Então, se você estiver num ambiente onde está todo mundo falando que está tudo ruim, meu, vai ficar tudo ruim. Fato. Ah, Danilo, mas eu sou super automotivado. Mentira, você não vai conseguir. Vai ter uma hora que você vai cair, bicho. Não vai. Infelizmente. Não vai. É aquela história, né, que as pessoas falam também. Cara, se você quer ser bem sucedido na vida, se você quer se dar bem, eu tô falando bem sucedido, gente, eu não tô falando só financeiramente, Sim. não. Eu tô falando em tudo, tá? Anda com pessoa que é bem sucedido na vida. Porque se você começar a andar com um cara que é para baixo, que só tem problema. O cara, ele te carrega de uma negatividade tão grande, que é o que você falou. Você pode ser o cara super motivado. Vai chegar um momento que você vai estar com um peso tão grande nas costas que você, cara, entra numa nuvem negra que para sair é muito difícil. E se você anda com um cara motivado, você vê um cara que ele tem disposição de fazer as coisas, que para ele, por maior dificuldade que ele esteja passando, ele tem uma visão de que vai melhorar, de que ele pode... Cara, é um ambiente muito saudável e te ajuda muito, né? Você falou de relacionamento, e relacionamento não é só em treinamento e coisa, é em empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei com gente lá atrás que foram meus chefes e que depois a gente se cruzou pelo caminho, que eu já dei oportunidade para esse cara trabalhar, porque o cara estava parado. Isso já aconteceu comigo várias vezes também. Já aconteceu com a gente. Com a gente. Você tem um relacionamento bom com as pessoas dentro de uma empresa, você consegue se relacionar bem com as pessoas. Cara, em qualquer área é muito importante, porque você vai encontrar essa pessoa de novo em algum momento da sua vida profissional. Você vai encontrar com essa pessoa. E ó, a gente tá falando de relacionamento, inclusive era o último tópico aqui, e não foi por acaso. E se a gente pensar na cadeia logística, na logística, nos processos, tá em toda parte, tá em todo canto. Quantas vezes, Renan, para que algum processo funcionasse, você não precisava se comunicar e ter uma boa comunicação ali com a contabilidade, com o fiscal. Nossa, com o fiscal. Cara, vamos lá. Logística, fiscal e comercial é um relacionamento muito complicado. É complicado.
Porque tem um conflito de interesse, cara, na dinâmica da operação que é inacreditável, cara. É inacreditável. E assim, eu tô falando que a minha visão logística, a área fiscal é a área que breca a nossa operação, sempre, né? Então a gente tem assim um relacionamento muito delicado com essa área. Em contrapartida, a área de vendas tem isso com a logística, porque é a gente que freia os caras. Porque se você deixar, cara, o cara vai vender um copo aqui, ó, e ele vai querer que você pegue uma carreta e vai entregar esse copo no Nordeste. Só esse copo lá no Nordeste para ele, que o cliente precisa receber, senão vai parar a produção. É mentira o que eu tô falando? É verdade validada, né? Inclusive. Não é? Eu usei o copo, realmente é isso, né? E assim, cara, e se você começar a enxergar o lado do cara de vendas, você fala, esse cara é louco, esse cara tá dando prejuízo para a empresa, esse cara vai ferrar minha vida. Mas não, cara, ele depende disso às vezes para manter aquele cliente. Eu tô falando isso porque assim, quando você trabalha, eu trabalhei em algumas empresas que a gente atendia os caras com matéria-prima. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei aqui no Brasil, a Sun Chemical, ela fornece matéria-prima. Ela vende pigmentação para fazer tinta para impressora. Lembra a ocorrência da Marlboro que teve? Não é? Que a gente quase parou uma fábrica. Cara, são milhões de multa, então você tem um contrato leonino para isso, porque quando você fornece matéria-prima, você não pode deixar de atender um cliente, porque se você tem linha de produção, que você dá um plugzinho na máquina que parou, daqui meia hora você liga ela, tá tudo bem. A Nadir Figueiredo com forno. Parar um forno. Tem máquina que é uma semana para voltar a funcionar, meu amigo. E o prejuízo dessa máquina, que ela funciona 24 horas? Como é que você deixa de atender uma matéria-prima para uma empresa dessa? Então, assim, dá para entender a cabeça do vendedor, né? E você tem que ter um jogo de cintura na logística para atender esse cara, que é gigantesco. Porque se você também atende ele a todo momento, o cara acaba se acostumando, e o cliente, obviamente, né? Quem se acostuma é o cliente, porque você começa a atender e você começa a dar prejuízo para a empresa. E quem está dando prejuízo ao vendedor? Não, é o cara da logística, porque é ele que tem que administrar isso. Então, assim, são duas áreas correlatas, né? São as três, na verdade, né? Vendas, logística e fiscal, que são muito complicadas. E se você não tem um bom relacionamento, cara, é guerra todo dia. Aí você cria um ambiente impossível de trabalho. Sim. Não... Né? Tudo parte do quê? Do relacionamento. Quantas vezes, cara, assim, poucas pessoas fazem isso, inclusive fica a dica. Meu, às vezes o gestor fiscal não conhece o gestor financeiro. Exatamente. Ou assistente. Meu, hoje em dia faz videoconferência. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Mas, pô, levanta a bunda da cadeira, vai conhecer o cara, vai bater um papo. Chama ele pra almoçar, né? Vai ter um relacionamento. Paga o almoço. Né? Cara, é fundamental. Eu não vou falar nem que é importante. É fundamental que você tenha bom relacionamento na empresa. Lógico que o início é com a sua equipe, né? Se você não tem com a sua equipe, pronto. Aí você já nem continua o que você está fazendo, meu amigo, que você não vai dar certo em lugar nenhum. Mas com as outras áreas também é importante. Como a gente também tem que ter um bom relacionamento com o pessoal da área de produção, com a área de RH, enfim, com toda a cadeia. Assim, eu tive um chefe que ele era muito sábio. Ele não faleceu, né? Apesar de você falar assim, chefe do Renan já tá na casca, né? Ele tá trabalhando ainda, o cara é bom. Ele falava pra mim assim, Renan, o cara que entra numa empresa e ele tem a área dele como ilha, tá? Ele tá ferrado na vida. O cara tem que pensar como continente. Ele não trabalha sozinho. Se ele não trabalha pensando que uma área tá ligada à outra e uma tem que ajudar a outra, ele tá ferrado. E eu era um cara que eu era muito defensor da área de logística. Porque, cara, eu entrei no mercado, eu gostava daquilo, e eu achava que todo mundo era inimigo da área de logística. Que eu falava, todo mundo quer me ferrar, todo mundo quer ferrar minha equipe, ninguém me ajuda, não sei o quê. Quando eu comecei a virar a chavinha e falar, não, cara, eu tenho que trazer esse cara pro meu lado. Cara, minha vida fluiu de uma maneira tão diferente na área, e aí eu comecei a gostar tão mais de trabalhar com logística e com relacionamento, que aí eu acho que eu comecei a ficar muito mais comercial. Por quê? Muito mais político, na verdade. Foi aí que saiu o termo, me ajuda, bichão, não foi? É o pulo do gato. É o pulo do gato que a gente fala. E aí que começou essa história de você se relacionar de uma maneira diferente. E eu chegava já na área de comercial das empresas, assim,
já querendo meter o pé na porta e falar pro cara, ó, vocês estão ferrados comigo porque agora não vai ser assim. Agora eu já chego, cara, em que eu posso te ajudar? Qual é o seu maior problema hoje na empresa? Cara, eu tô entrando aqui para ser a solução dos seus problemas. Fica tranquilo que eu não vou te barrar em nada. Só que assim, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, porque eu vou fazer tudo o que for possível para atender o seu cliente, porque sem o seu cliente eu não estaria aqui. E isso é verdade, não é nenhuma lorota, não é nenhum papinho de política. Sem um cliente não existe empresa. Então vamos trabalhar em conjunto, porque assim, o meu principal papel é atender o seu cliente. Só que eu trabalho para a organização. Ela precisa não levar prejuízo quando eu faço isso. Então vamos trabalhar em conjunto? Cara, pronto. O cara já fala assim, porra, esse cara tem alguma coisa diferente. Porque ele não chegou aqui metendo o pé na porta, falando que não vai deixar eu trabalhar com o meu cliente da maneira que o meu cliente precisa. Ele não vai deixar, ele não vai me atrapalhar quando eu precisar fazer um atendimento diferenciado para esse cliente. E hoje a gente tem ferramenta para isso, cara, né? Que é o que a gente estava falando. Hoje você tem um motoboy, você precisa entregar um copo, você não precisa mandar mais uma carreta, porque antigamente era assim. Agora não, você tem tanta ferramenta para trabalhar de maneira diferente, você pode utilizar até correio para fazer uma entrega rápida, né? Então assim, de novo, o cara tem que estar antenado, senão ele não caminha. Eu acho que é o principal. Muito bom, ó. Partindo para os finalmente agora, até dando um resumo, a gente respondeu perguntas aqui, dando dicas de como conseguir um emprego, seja CLT ou não. A gente reforçou aqui a mudança de mentalidade, ter esse jogo de cintura, o cara conseguir ter um bom relacionamento, saber lidar com pessoas. Adorei o exemplo da Ilha e do Continente. Não é um negócio legal, cara? Faz total sentido. É. A ideia de como empreender dentro do setor, eu acho que ficaram alguns insights aqui. Então, se a gente olhar de ponta a ponta, cara, quanta oportunidade não tem para trabalhar direto ou indiretamente? Muito. Pô, você pode comprar não precisa ser um caminhão, que você compra uma Fiorino, você começa a trabalhar como motorista. Sim. É um primeiro passo. Às vezes você tem aptidão para isso, pô, vai lá, compra uma, compra duas, enfim, monta uma transportadora. O cara pode ter uma transportadora. E não necessariamente você precisa comprar um veículo para ter uma transportadora. Também tem essa. Você pode trabalhar com parceria. Tem essa opção também. Que é um outro tipo de um modelo de negócio que também dá super certo, se você souber trabalhar. Sim, tem que ter um know-how, tem que ter bons parceiros e seguir vários pontos que a gente colocou aqui. Sim. Ter uma transportadora é uma opção. Você pode trabalhar com, o Renan comentou até antes da gente falar com mão de obra. Sim, certo? que também é um grande potencial. Terceirizar, mão de obra para carga, descarga, para suprir demandas operacionais de picos ali de embalagem em linha presenteira para períodos sazonais de empresa. Sim. Que mais? Prestar consultoria de alguma maneira, consultoria né? de alguma forma. Você não precisa ser consultor de toda a cadeia, mas você pode pegar uma área específica que você tem um conhecimento maior e prestar consultoria e aplicar ali. Corretagem, pô, eu trabalho com corretores de seguro especializado no transporte. Você pode vender seguro. Meu, se você for vendedor, você trabalha em todas as etapas, sem tirar e nem pôr. Você pode agenciar carga, Sim. que é algo que ainda existe. Tem bons profissionais, tem, como qualquer mercado, tem profissionais bons, tem profissionais ruins também, mas tem muito profissional bom e a gente precisa de pessoas que tenham essa listagem e consigam fazer essa intermediação. Enfim, tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que ficou claro a ideia da cadeia logística, dos processos, a ideia de começo, meio e fim aqui. É claro que se a gente for se aprofundar em cada uma das etapas, a gente fica aqui até amanhã, né? Nossa, é muito assunto, né? É muita coisa. É muita coisa para falar. Então, assim, a gente tem que ter até cuidado quando a gente começa a falar, a gente acaba cortando, porque, assim, é uma infinidade de assuntos que você tem dentro do processo que a gente acaba se perdendo. Então a gente precisa falar um pouquinho de cada coisa e ter mais tempo para falar sobre isso, mas é uma área com uma gigantesca gama de oportunidades para se trabalhar. Aproveita o ensejo aí e dá a sua consideração final aí, Renan, que aí eu já dou a minha, a gente parte pro finalmente. Eu acho que assim, desse nosso bate-papo hoje, a palavra-chave é o cara que ele tá aberto a mudanças, né? Que foi o que a gente falou. É o cara que está antenado no mercado. É o cara que precisa buscar sempre conhecimento.
E o cara que tem um bom relacionamento, seja ele em qual área que você atue, da sua vida, né? Isso é pra vida, né? Relacionamento eu acho que é pra vida, não é só profissionalmente. Se o cara é um cara que tem esse entendimento, é o cara que tem disposição para buscar isso, que também não é fácil não, tá, gente? Falar é fácil, né? Ah, então eu preciso ter conhecimento, estar antenado, ter bom relacionamento, então vou arrebentar, estourei no norte, vou ficar milionário. Não é bem assim, a gente sabe que tem dificuldade, se fosse fácil, né? Não teriam pessoas que se destacam tanto na área profissional como a gente tem hoje. Isso seja em qualquer área que você vá atuar. Então é isso. O cara, ele tem que se policiar e ele tem que ter disposição para buscar esse entendimento. E aí eu acho que o cara, em qualquer área que ele atue na vida dele, ele vai se dar bem. E principalmente na parte de logística que a gente falou, essa quantidade de oportunidades que existem, se você realmente gosta do que você faz, porque eu acho que isso também é muito importante, cara, não tem como dar errado. Se você trabalha, se você tem disposição para trabalhar e você está sempre aberto a mudança, a conhecimento e você tem um bom relacionamento, não tem como dar errado, cara. Não tem. O cara tem que ser muito ruim para dar errado. E o cara que tem essas características, ele não é ruim, né? Não tem como também. Então, assim, depende de você. Eu acho que é isso, no final. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu encerro considerando que, como o próprio nome se coloca do podcast, a gente precisa estar em movimento. Sempre. A cadeia logística, ela traz isso pra gente, essa sensação de movimentação. Eu coloquei o exemplo de que é como se o transporte ele tá ligado à cadeia logística, como se fosse uma corrente ali, fazendo elo de várias pontas. E se eu realmente colocar uma das palavras que a gente trouxe aqui, a mudança de mentalidade, expandir o seu campo de visão é fundamental para que você encontre novas oportunidades, Exatamente. tenha mais resultado de fato. Bom, hoje foi um papo mais técnico, até falando sobre logística, dividir algumas experiências. Eu e o Renan, a gente tem uma missão que é levar para vocês conhecimentos, é claro, dentro da logística, dentro de negócios, mas a gente tem uma veia muito forte pro comercial, para vendas, né, Renan? Sim, sim. E tem novidade para vir por aí, porque a gente vai falar bastante sobre essa questão de como vender mais, como aumentar o seu ticket dentro do seu negócio. Pô, você quer cobrar mais o seu cliente, você quer trazer mais clientes para dentro de casa, você quer melhorar o relacionamento com aqueles clientes. Eu tô falando isso porque tem novidade vindo por aí e a gente vai gravar uma sequência de conteúdos falando especificamente sobre assuntos ligados a essa questão e, é claro, trazendo um pouco da logística e da nossa experiência, da nossa vivência. Que é muito importante. Eu acho assim que é legal você ter falado isso, porque assim, quando a gente fala de conquistar mais clientes ou mais vendas, é importante também a gente ter atenção com manter o cliente que você tem e agregar valor que você já tem de trabalho com ele, que também é uma outra coisa que as pessoas acabam deixando de cuidar. E é fundamental que você mantenha o seu cliente e sempre tenha algo mais a oferecer para ele. Eu acho que aí não tem como dar errado. Bom, mas esse é um outro assunto, né? Que também vai levar um tempo para a gente falar. Tem muita coisa para ser discutida. Se for puxando, a gente... a gente não para, né? Não para. Vão ter outras oportunidades. Sim, fica tranquilo. Pessoal, esse foi mais um Movecast, mais um podcast pra gente bater um papo aqui à vontade, tranquilo, e tentar levar informação e aprender aqui em conjunto. Fico muito feliz para quem ficou até o final, para quem pegou algum corte, não importa. Galera, esteja com a gente aqui. O nosso foco direto é levar essa comunicação para vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado, Renan. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e quando precisar pode contar comigo. Vamos em frente. Falou, pessoal. Valeu.